Papelinho. Olá, boa noite. Começando. Boa noite. Boa noite, Isolete. Boa noite, Claudemir. Boa noite, Isolete. Boa noite, Ciba. Boa noite, Claudemir. Estamos iniciando aqui, vamos esperar alguns minutinhos aqui para que nossos internautas aí, nossos camaradas, companheiros e companheiras comecem a entrar para a gente fazer essa conversa, esse diálogo hoje. Então, vamos aguardar um segundinho. Estamos aqui ao vivo, né? A partir de agora, é um trabalho aí que o CEGET, né, comandado aí, coordenado, melhor dizendo, pelo Tomás Júnior, né, o nosso grande Tomás, a partir do CEGET, pensou em fazer essa rede de pesquisadores ampliada. O CEGET já existe há alguns anos, décadas, né, vamos dizer, umas 2 décadas aí, e o Tomás, nessa pandemia, resolveu ampliar essa rede de pesquisadores interessados em discutir, né, como é que está a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras, dos camponeses, das camponesas, dos quilombolas, dos indígenas no Brasil, e ampliou essa rede CEGET, que é a rede CEGET de pesquisadores ampliada contra a Covid-19. Então, a gente está fazendo mais essa live, um conjunto de ações, né, que vai desde publicações no blog OTIM, que é um blog do CEGET, né, há também publicações de artigos, né, abri um dossiê de artigos para a revista Pegada Eletrônica, e também essas lives, né, que estão ocorrendo em todo o Brasil. Então, a gente está aguardando aqui o Fernando. Boa noite, chegou o Fernando. Vamos aguardar um pouco que... Nós estávamos conversando, né, Isolete? São muitas lives, né? Brasil afora, né? Liga o microfone, Isolete. Tem que acostumar com o microfone. É muitas lives, né? Muita disputa, muitas temáticas, muitas discussões interessantes que a gente tem visto, né? Então, essa oportunidade grande que a gente tem de poder discutir, de ter vários debates, né? Exatamente. O Tiago Valentim, lá do Ceará, nosso querido Tiago, companheiro da CPT, mandando já aqui um abraço. Olá, Tiago. Estamos aguardando, pessoal. Vamos divulgando, compartilhando. Joana acabou de entrar aqui, dando boa noite de Recife. Então, vamos lá ajudar aí a compartilhar, divulgar, convidar aí as pessoas, né, que têm interesse nessa temática da violência no campo. E estamos aguardando aqui um pouco para que todo mundo chegue, para a gente iniciar apresentando aqui os nossos camaradas que vão participar do tema e fazer esse debate hoje. Lara, chegando aqui. Giba, meu querido amigo. Olha que legal. Que bom. Boa, as pessoas queridas chegando. Que bom, que bom. Rodolfo, boa noite, Compras. Boa noite, Rodolfo. Então, o pessoal está chegando. Então, a gente pede quem já está aqui na live, agradece, pede para fazer essa divulgação, compartilhar, convidar, jogar nos grupos. São muitas lives, a gente entende, às vezes cansa um pouco, mas o momento exige essa disciplina, o momento exige essa doação nossa, né, diante de um quadro de barbárie, né, que está se instalando principalmente no campo brasileiro, né? Nós vamos ver isso aqui nessa live. Então, a realidade de pandemia exige isso, diante dessa realidade, diante do desmando do governo federal. Então, a gente tem essa consciência de, através das lives, dar essa contribuição nos debates, né? Bem, 7 e 6, tem alguns já aqui, né? A gente aguarda das 7 e 10, eu acho que é
mais 4 minutinhos. Rudinei Pimentel entrou, boa noite desde Curitiba, grande abraço a todos nesse dia tão simbólico. Opa, exatamente, dia dos trabalhadores, dia daqueles que produzem toda a riqueza, toda a alimentação, né, a maior parte da alimentação que chega, é o nosso dia, né, e que efetivamente a gente tem que enaltecer e principalmente denunciar tudo que está acontecendo contra os trabalhadores. Muito bom. Edir Carnelos entrou, boa noite. Guilherme, Flúvio. Opa, grande irmão da nossa turma, de 95. Pronto. Geógrafo também. Boa noite, gente. Obrigado. Bem, 7:07, eu vou devagarinho aqui. Eu sou Claudemir Martins, né? Sou professor do Instituto Federal de Alagoas aqui, estou falando direto do sertão alagoano, de Piranhas. Sou professor do IFAL desde 2015. E desde 2003 eu me envolvo com a questão agrária brasileira, né? Eu fui extensionista na ATE e na ATES durante quase 10 anos, lá no Ceará, junto nos assentamentos do sertão cearense. Em 2012, eu enveredo pela academia, vou fazer mestrado na Paraíba, né, na UFPB, com o Marco Mitidiero, produzindo uma dissertação sobre a evasão, que na verdade eu chamo de expulsão de assentados, né, de camponeses assentados, fruto da toda a precariedade da política para o campo no Brasil. E depois faço o doutorado na UFPE, em Pernambuco, discutindo a luta pela terra no sertão alagoano. E de lá vim para ser professor em Alagoas. Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. E hoje nós estamos aqui, né, para dar continuidade a esse trabalho do CEGES, que é uma rede de pesquisadores coordenada pelo professor Tomás Júnior, que nesse tempo de pandemia resolveu ampliar essa rede. E hoje a rede está sendo chamada de Rede CEGES de Pesquisadores Ampliada contra a Covid-19. E o tema da nossa live de hoje é violência no campo, despejos e assassinatos em tempos de pandemia e a retomada da luta pela terra. Nós temos aqui duas pessoas bastante importantes no debate do tema, né, que é a Isolete. A Isolete, ela nasceu em Santa Catarina, é filha de camponeses, né, desde cedo atuou na pastoral da juventude rural e nas comunidades eclesiais de base, é graduada em economia, foi secretária da pastoral da juventude rural de 99 a 2002, também assessora da PJR de 2003 a 2005, e em agosto de 2005 assumiu a coordenação regional da CPT em Goiás. E também de 2015 a 2018 contribuiu na articulação das CPTs no Cerrado, né? E também na coordenação da campanha nacional de defesa do Cerrado. Em abril de 2018, ela foi eleita para a coordenação executiva nacional da CPT na 30ª Assembleia Geral da Comissão Pastoral da Terra. Então, pessoa que tem longa experiência e vivência, aí conhece a realidade cotidiana dessa luta pela terra e da CPT, essa importante organização. Também temos o Gilberto, o Giba, né? Professor Giba, ele é mestre em desenvolvimento territorial na América Latina e Caribe pelo Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, bacharel em Geografia, licenciado em Geografia, atualmente é secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário. Tem experiência na área da educação intercultural, antropologia, com ênfase na etnologia indígena e geografia agrária. Atua também, foi membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos de Mato Grosso e membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos de 2016 a 2018. Então, sem mais delongas, obrigado a quem já está conosco e eu passo a palavra para a Isolete, para ela fazer em 20, 25 minutos a exposição dela. Sejam bem-vindos.
Obrigada, Claudemir. Né? Prazer estar aqui com o Giba, né? Para a gente poder trocar algumas ideias, conversar com quem está nos escutando, quem está nos vendo nesse momento, né? Então, eu quero dividir esse processo aqui. Você disse que a gente conhece muito das questões do campo, eu acho que a gente conhece uma parte disso, né? E eu acho que tem, a CPT registra os conflitos a partir das comunidades locais, né, os camponeses que enviam esses dados, os movimentos sociais organizados, que é todo um grupo, uma parceria que, além de pesquisadores como você, né, Claudemir, que é um dos que escreve e analisa esses dados do campo, né, mas existe todo um grupo por trás desses dados que são levantados pela CPT. E a gente fala que isso é só uma amostragem do que realmente existe no campo, porque a gente não consegue chegar em muitos lugares, né? Em muitos lugares a gente não tem essas informações. E até porque essa realidade do campo, ela é invisível. Então, onde a gente não consegue chegar, a imprensa também não noticia. Então, a gente não consegue registrar tudo o que acontece no campo. Então, a gente sempre diz que é uma amostra dessa realidade que existe no campo. E nós temos o Mais Balduino, que é quem faz esse registro. E a gente sempre fala que muito mais do que dados que a gente apresenta, esses registros, esses números, vamos dizer assim, por trás desses números tem muitas vidas, tem muitas histórias, tem rostos, né, tem identidades. Então, acho que isso é fundamental quando a gente vai fazer esse debate e a gente olhar o campo. O campo que a gente está falando é de onde, né? São pessoas, são histórias, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né, geraizeiros, quebradeiras de coco babaçu, comunidades de fundo e feixe de pasto. Então, você tem uma infinidade de identidades que se caracterizam e se mostram, se viabilizam, infelizmente, pelos conflitos no campo, porque são essas comunidades que se contrapõem hoje a esse movimento do capital internacional, que não é só nacional, né, esse capital internacional, cada vez mais disputa os territórios com essas comunidades. E aí é uma disputa muito injusta, né? Porque o capital tem muito dinheiro, né? E aí os camponeses, no seu cotidiano, vão sofrendo esses impactos, né? E aí o capital é de várias maneiras, tanto os latifundiários ou os fazendeiros aqui relacionados ao agronegócio, mas nós temos madeireiros, nós temos grandes empresas, né? Hoje você tem um processo também de financiarização de terras, então a terra hoje não é só para produção, é para especulação financeira. Então você tem todo esse conjunto de questões que vão aparecendo nesse processo que a gente vai tentando dar visibilidade nessa realidade, nesse material que a gente coloca à disposição, né, da sociedade em geral. Então é importante destacar isso, essa história, esse registro histórico das pessoas que estão nesse processo. Além das pessoas, você tem todo um outro conjunto, que é o espaço geográfico do campo, né? A terra, a água, as florestas, e se a gente olhar do ponto de vista, se a gente olha assim, as comunidades têm direito, né? As pessoas têm direito, mas se a gente olhar a criação do mundo, né? Quem Deus criou primeiro? Criou primeiro a terra, criou a água, criou os animais, criou as florestas, né? Então, quem tem direitos? É só as pessoas humanas ou a natureza, as águas têm o direito de correr seu curso normal, né? Então, quando fala em conflitos, não é só pessoas. A água, a terra, tudo isso também são seres, vamos dizer assim, são pessoas, são focos do direito que também têm, que são envolvidos nesses conflitos. Então, acho que olhar o campo nessa outra perspectiva dos bens naturais em disputa também é importante quando a gente fala dos conflitos no campo. Então, nós temos esse conjunto de coisas que estão concretizadas nesse processo quando a gente discute o campo, né? Olhando os dados de 2019, nessa questão mais geral que a gente aponta, né, nos dados, 2019 foi um ano bem, vamos dizer assim, sujeito para as questões do campo e, em geral, para a nossa conjuntura brasileira, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia agora, mas o ano passado foi um momento, assim, um ano muito intenso para as comunidades do campo, né? Então, nós tivemos vários desastres, né? Crimes ambientais terríveis, né? Então, nós tivemos Brumadinho, com 272 pessoas
enterradas vivas. Isso é uma situação que deve nos mover e olhar para esse espaço e a disputa que existe entre a mineração e essas comunidades tradicionais, né? E aí são grandes empresas como a Vale em Brumadinho. Você teve um ataque substancial à Amazônia, né, com as queimadas, né, e o Dia do Fogo, né? Então, as queimadas criminosas na Amazônia e todo esse impacto que a gente teve. E aí você tem também o governo Bolsonaro iniciando o seu mandato, né, em 2019, e de tudo que ele representava e tudo que ele começou a colocar em prática, já no que ele prometeu exatamente na campanha eleitoral, né? E ele elege fundamentalmente as comunidades camponesas, principalmente os indígenas, né? Aí eu acho que o Giba depois vai tocar nesse assunto, como seu inimigo principal, né? Então, o inimigo não só dele, né? Que ele vai criando vários inimigos, né? Então, os indígenas são o foco principal dessa questão de contra o desenvolvimento, né? E que para muitas comunidades o desenvolvimento, né, não é desenvolvimento, é sofrimento. Então, nesse processo, as comunidades camponesas, e aí também os movimentos de luta pela terra também nesse sentido. E ele colocou o MST como um dos focos também nesse processo, né? Então, você já vinha num processo de criminalização dos movimentos sociais, né, do processo de luta, criminalização da luta pela terra, né, pela terra e pelo território, e aí o governo Bolsonaro chega com esse propósito. E também a defesa fundamental e incondicional da propriedade privada da terra. E aí essa defesa da propriedade privada, a partir não só de mecanismos legais, mas também a partir do armamento no campo, né? E não é só no campo, é na cidade também, mas fundamentalmente a liberação de armas, né? Para que os fazendeiros possam se armar. Não que eles já não estavam armados, né? Inclusive, a gente costuma, de uns tempos para cá, além das questões que a gente tem pautado, é que os jagunços, né? Os pistoleiros, eles são legalizados, porque são empresas que fazem a dita segurança das fazendas, e são esses que assassinam os camponeses, né? Então, essa legalização também, ela se concretiza nesse processo aí do próprio governo Bolsonaro. E além de todas as determinações de não políticas, né, todo o desmonte que a gente teve dos órgãos específicos, ministérios que realmente se posicionavam e tentavam de uma maneira ou de outra, não que fosse assim as mil maravilhas, como o povo diz, né, a questão do campo, né, das políticas de campo, mas nós tínhamos algumas políticas e algum nível também de negociações ou de diálogos que a gente podia fazer em alguns ministérios em determinados momentos. Então, acho que isso tudo ele teve nessas consequências que a gente observa nos próprios dados dos conflitos no campo no ano de 2019, né? Foram 1.833 conflitos no campo, maior dos últimos 15 anos. Os conflitos pela terra foram 1.206 conflitos por terra, 489 conflitos por água, né? Um aumento substancial, né? Porque o ano de 2018 foram 276 conflitos por água, agora em 2019, 489, então um aumento bem exponencial nesse sentido, e os conflitos trabalhistas que continuam mais ou menos no mesmo nível, né? Foram 89 em 2018 e em 2019 foram 90. Mas você tem aí na questão trabalhista um ponto fundamental que a gente só consegue verificar o trabalho escravo como análogo à escravidão, né? Que a gente caracteriza nesses conflitos, a superexploração e o trabalho escravo, se houver uma fiscalização do Ministério, né? Então, nós tivemos nos últimos anos o desmonte disso, e inclusive a discussão que a discussão já não vem de hoje no Congresso, mas aí a partir do governo Temer também, com o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje nem existe mais, né? Nessa discussão do próprio conceito de trabalho escravo, né? Então, isso impactou diretamente nas próprias fiscalizações. Então, esses dados revelam essa realidade e esse aumento dos conflitos que já eram apontados, né, no finalzinho de 2018. Quando nós lançamos o caderno de conflitos de 2018 em 2019,
Uma das questões principais que a gente observou é que de outubro, no primeiro ano, no primeiro turno das eleições, em que o presidente Bolsonaro foi disputando com o Haddad naquele momento, né, os dois foram para o segundo turno, a gente já observou que nós tivemos 230 conflitos. E desses 230 conflitos, mais 60% eram conflitos com áreas indígenas. Isso quer dizer que a gente já observa o que significou desde o processo da eleição até agora nessa concretização desses conflitos no campo, né? Se a gente olha a questão dos assassinatos no campo, nós tivemos um aumento em 2018 nós tivemos 28 assassinatos, em 2019 nós tivemos 32, né? Teve um aumento não muito grande, mas qualquer pessoa que morre no campo, não é só a pessoa que morre, né? Porque desses assassinatos, desses 32, 47% são lideranças. Isso é um dado interessante para a gente perceber que pode ser que nos últimos anos nós tivemos, no ano de 2017, 71 trabalhadores assassinados e houve uma redução aí. Mas o assassinato, ele está mais qualificado, como diz o povo, né? Eles estão realmente minando as lideranças. E aí, com isso, também atinge a própria comunidade que essas lideranças estão, né? E aí eu quero destacar também, nesse processo das vítimas de violência, nos assassinatos, são 7 lideranças indígenas, 9 indígenas, e de 9 indígenas, 7 são lideranças, né, que estão na linha de frente, né? Então, acho que é importante colocar essa questão, que foram os que mais sofreram esse ataque. Esse ano, até 2 dias atrás, nós tínhamos 6 pessoas assassinadas no campo. De 6 pessoas assassinadas no campo, 5 são indígenas, né? Então, esse ano, os indígenas são as vítimas principais nesse início de ano dos fazendeiros, madeireiros, mineradores, né? Que os garimpos que chegam com uma violência tremenda nos povos indígenas. Então, acho que isso é um dado importante para a gente observar para onde que a gente está indo esse ano também, né? Outra questão é que foram assassinadas 3 mulheres. E aí, quando a gente fala da questão das mulheres, né, a gente sempre tem destacado essa questão, porque a sociedade patriarcal que a gente vive, né, ela impõe às mulheres, né, esse processo da violência. E não é só a violência do cotidiano, a violência doméstica, mas a violência contra a mulher, a gente observar nos últimos anos, ela tem um diferencial, né, nas mulheres assassinadas. Nós tivemos 3 mulheres assassinadas, uma na Bahia, a Rô, e essas mulheres, elas tiveram, principalmente a Rô e a Dilma, que foi no Pará, elas foram assassinadas com requintes cruéis e de tortura, né? Então, é uma forma de olhar esse processo da violência com a mulher, né, dentro dessa sociedade patriarcal, mas também a violência não é só contra a mulher, é contra o feminismo que representa na nossa sociedade, né? Então, essas mudanças da forma de pensar, do jeito de agir, das políticas, né, que as mulheres olham de maneira diferente. Então, eu acho que se contrapor a a questão das mulheres e a violência diferenciada com as mulheres, elas mostram isso, né? Então, acho que esse é um dado importante que a gente também gostaria de trazer para esse debate. Como um dos focos principais que a gente tem nessa live hoje, que fala da questão dos despejos, eu acho importantíssimo a gente tocar nessa questão, porque é a ação do Estado. E aí, muitas vezes, o pessoal diz assim, o Estado, ele não está presente nas comunidades, ele está ausente. Pode ser que com políticas, não, mas com ação de violência, sim, né? Então, o ano passado, a gente não teve um aumento substancial de famílias que foram despejadas, porque sempre tem uma estratégia de, no final do ano, tem muitas ameaças de despejo, então a gente observou muito isso, mas é um fator predominante para a gente observar isso, né? E a reforma agrária não existe mais, saiu da pauta e, pelo que a gente sabe, nesse governo, simplesmente ela não vai voltar, né?
as comunidades, os territórios indígenas, quilombolas, eles não vão voltar para a pauta desse governo, né? E os despejos, simplesmente, o INCRA, nós temos, num levantamento que foi feito, que a gente teve acesso, nós temos 290 TDAs, né, que é título da dívida agrária, prontas para ser executadas, só que o INCRA não executou isso, né? Isso dava para assentar 15 mil famílias no ano de 2019, né? Não foi assentada nenhuma. Então, tem esse processo que é a contra-reforma agrária, ou não existe mais reforma agrária, não existe mais demarcação de territórios, não existe mais nenhum processo para regularização dessas comunidades através do governo federal. E ainda, já a partir do governo Temer, né, a 13465, a lei que realmente regulariza os assentamentos de reforma agrária, e a gente vê que nesse processo a legislação que foi sendo criada já a partir do Código Florestal e outras leis e medidas provisórias que estão sendo implementadas é realmente para abrir as terras para o mercado, né? Então, o mercado de terras está aquecido, é uma dos mercados que tem valorização, né? Muitas coisas se desvalorizam dentro das ações, as terras não se desvalorizam, elas sempre mantêm o seu nível de preços no mercado. Então, vamos dizer assim, uma rentabilidade importante dentro do sistema capitalista, ou para os capitalistas, a questão da terra, e também o investimento nas águas, nas florestas, que aí é a questão da financiarização da natureza, né? Então, uma das questões que a gente tem observado muito, por exemplo, no Paraná, foram 70 despejos no ano passado, né? 70 ocorrências de despejo no ano passado. Então, aumentou consideravelmente na região sul, 457%. Pode ser que o percentual é muito elevado, né? Mas teve um aumento substancial. A região centro-oeste também se destaca nessa questão de despejo, principalmente o Mato Grosso aí, né? Giba, que está aí, que seu campo de atuação é no Mato Grosso, né? E nós temos conflitos muito latentes. E uma das questões principais é que esses conflitos que já estão, tem comunidades que já estão há 20 anos na terra, 10 anos na terra, sendo despejadas. Para onde que essas comunidades, para onde que essas famílias vão? Né? Vão para as periferias, vão para as cidades, né? Então, são famílias que saem desse espaço onde estavam produzindo, onde tinha seu espaço de vivência, né? E vão se deslocando para as grandes cidades, né? Então, esse é um aspecto que a gente tem que colocar. Então, a mão do Estado, a ação do Estado, ela está no cotidiano das comunidades, seja através da polícia, que vai, e às vezes vai com o carro do fazendeiro, como esses dias no acampamento do Mato Grosso, né? O pessoal se deparou com os militares que foram no acampamento com a caminhonete do fazendeiro, né? Então, há uma relação direta entre o governo, o Estado, né, em si, e esses que realmente produzem o conflito, que são envolvidos nos conflitos, né? Então, eu acho que essas são questões que a gente traz para esse debate, principalmente agora que a gente está vivendo nessa época de pandemia, né, do coronavírus. E a gente observa que a quarentena serve só para quem está na cidade, porque no campo, né, e para as comunidades rurais que têm que se defender disso. E eu acho que é muito importante que as comunidades, elas têm procurado as suas estratégias, elas fecham as entradas de suas comunidades para que o vírus não entre, mas os fazendeiros continuam. Então, nós temos conflitos, hoje mesmo, essa semana mesmo, aqui em Goiás, né, mesmo não conseguindo acompanhar, como é que a gente acompanha esses processos, que aí é uma das ações da CPT de acompanhar isso, né, não podendo se deslocar, mas a gente, nesse momento, às vezes tem que ir para a comunidade, porque a comunidade está sendo pressionada. Então, nós temos conflitos latentes no Mato Grosso, em Minas Gerais, no Vale das Cancelas, no Piauí, na região de Cerrado, comunidades sendo pressionadas, aqui em Goiás, no Maranhão, que não deixa de ser uma das regiões, um dos estados com mais conflitos no Brasil, né? A região amazônica, então, olhando agora a questão do Maranhão, a região amazônica que a gente destaca, que a gente falou no começo da questão do fogo, é uma das regiões que a gente mais tem conflitos no campo, né? Dos 1.206 conflitos que foram de 2019, 84% estão na região amazônica, desses conflitos por terra, né? Dos 1.206 conflitos por terra. Então, a Amazônia como foco principal de expansão dessa fronteira agrícola. E aí a pressão também sobre o cerrado nessas regiões do Mato Piba, né, que inclui também uma parte da Amazônia Legal, né? O Tocantins e o Maranhão, mas a região do Piauí e da Bahia também,
como uma expansão da fronteira, né, de pressão nesse processo. A região do Piauí, hoje, que é uma das expansões do Cerrado, era uma das regiões mais com mais florestas, hoje é uma das regiões mais devastadas, né, com mais desmatamentos, né? O Maranhão, a mesma coisa, o Tocantins, a mesma coisa. Então, esse processo que vai impactando as comunidades na forma da violência também impacta esse processo das próprias comunidades, né? Então, eu acho que são elementos assim que a gente traz de destaque nesses dados dos conflitos, e a gente quer trazer também, nesse momento de pandemia, né, a importância da gente manter os territórios das comunidades, né? As comunidades que realmente preservam, né, o meio ambiente tão fundamental nesse processo, preservam a água, né, tem esse referencial não só como um espaço de vida, mas um referencial espiritual, que eu acho que é muito importante, né, o trabalho, o cotidiano dessas comunidades, para eles é vida, faz parte da espiritualidade deles. Muitas comunidades indígenas, né, têm seus rituais que são motivados por isso. Então, eu acho que preservar e olhar nesse momento de pandemia é olhar que a gente precisa de rever os espaços e a ocupação desses espaços. Então, as comunidades tradicionais, os povos, as comunidades camponesas têm um papel fundamental nesse processo, tanto elas que são guardiãs desse patrimônio, mas elas também são detentoras dos saberes que existem nessas comunidades. E as plantas medicinais, né, como um fator fundamental da gente descobrir quais são os medicamentos que a gente pode combater esse coronavírus. E aí as comunidades tradicionais, principalmente as comunidades indígenas, elas têm muito esse saber e muito a contribuir nesse processo da pandemia agora. Então, são as questões que eu trago para esse debate. Obrigado, Isolete. Uma explanação muito interessante. Lembrando aí para que as pessoas que estão nos assistindo que nós vamos fazer o debate depois da fala, né? Já tem perguntas, né? Então, depois das falas, a gente vai abrir para fazer esse diálogo com quem está interagindo, acompanhando. Eu anotei aqui, já tem gente de São Paulo, Pernambuco, do Paraná, de Tocantins, do Mato Grosso, da Bahia, do Ceará. Então, e tem muitas participações aqui, do Maranhão agora, a Raquel Aguiar, né? Povo Tremembé, Maranhão presente sempre. Estamos juntos. Marcelo Mendonça aqui, camarada aqui do CEGET, acompanhando. A Silmária, lá do Ceará, estudante de geografia, lá da minha cidade, do Tabuleiro do Norte. Estudante de mestrado, interessada também no debate da agroecologia, está aqui, colocou, né, importantíssimo alertar para a diferença na violência contra a mulher, não a aceitação da mulher como voz participativa e de decisão na sociedade. Parabéns pela observação, Ivan. Então, temos aqui um público bom, né, interagindo, o cacique Ramon do Pinambá, estamos juntos. Então, tem uma galera já boa aqui interagindo e depois nós vamos aprofundar esse debate, essa discussão dos elementos que Isolete e o Giba estão trazendo para nós, né? Então, eu passo a palavra para o Giba, 20, 25 minutinhos aí para ele fazer a fala dele. Bom, primeiramente, eu acho que fantástico a gente ver como que esse canal, né, de comunicação que surgiu, provocado por essa impossibilidade dos deslocamentos, a gente vê como que muitas pessoas estão acessando e acompanhando, né? Está aí o nosso atual secretário adjunto do CIMI, até fazer uma correção antes que ele ache que eu fiz um golpe, né? Porque o currículo, às vezes, não é atualizado, e, na realidade, agora eu já não sou mais o secretário adjunto do CIMI, eu sou da equipe de coordenação do CIMI lá em Mato Grosso. Senão ele vai achar que eu estou dando um golpe ainda. Mas saudar, né, Cacique Ramon, Raquel, Ramon Tupinambá, lá de Olivença, daquela região, né, liderança fantástica do movimento indígena, a Raquel, lá do povo Tremembé de Engenho, que eu conheci, uma situação bem complexa ali da luta dos Tremembé no Maranhão, né, região ali já em São Luís,
e ver também tantas pessoas, né, Cássia está aí, a cunhada, o Luiz Cláudio, amigo, outros amigos, né, acho que isso é importante. Agradecer o convite feito pelo Tomás e pela nossa nação CGTeira, né, a gente está se surpreendendo com o que está virando, o que virou, na realidade, esse espaço de debate, com tanta gente trazendo uma contribuição para além do Covid. Eu acho que isso é extremamente importante. A Isolete, que me antecedeu, foi muito bom que ela falou antes, porque já tocou justamente nessa dimensão que eu também queria começar por aí, que é a necessidade que a gente olhe, para usar um termo assim, né, a montante e a jusante, vamos assim dizer, do Covid. E para começar um pouco fazer esse exercício, eu pontualmente assim algumas ideias para a gente provocar o debate. É importante que a gente analise justamente que a situação que os povos indígenas enfrentam agora, por conta, enfim, da pandemia, de fato um risco iminente para as comunidades indígenas, né, um risco de repetição de genocídios que aconteceram por contaminação num passado recente da história do Brasil, mas é importante que a gente observe essa situação em que se chegou, né, e desse risco iminente, a partir de um histórico breve, né, do que vem sendo a efetivação da política indigenista do Estado brasileiro, né? Eu acho que é fato, as lideranças indígenas, as organizações indígenas indigenistas e aquelas que atuam diretamente com os povos, reconhecem e veem isso com muita clareza, que não houve nenhum governo até hoje que tenha priorizado de fato os povos indígenas, né, como uma política de Estado, principalmente no que diz respeito àquilo que a Constituição de 88 resguarda de uma forma tão bonita, que é o direito originário dos povos aos seus territórios. Se a gente fizer um pouco esse exercício de olhar, poderíamos ir até no governo Dilma e lembrar, por exemplo, da portaria 303 da União, que buscava, né, a Advocacia Geral da União, impondo aos povos indígenas, né, barreiras ao reconhecimento dos seus direitos tradicionais, ao buscar aplicar para indígenas as condicionantes que foram estabelecidas para o caso específico da terra indígena Raposa Serra do Sol, lá em Roraima. E se a gente vai acompanhando esse movimento e essa relação, eu diria, promíscua do Estado com o setor ruralista, né, não só a bancada ruralista no Congresso, mas, né, as organizações do agronegócio, maiormente, mas também de outros setores, de mineração, enfim, justamente as iniciativas no sentido de retroceder nessa conquista histórica, né, nesse contrato que o Estado brasileiro assumiu com os povos indígenas, que é o artigo 231, principalmente, e o artigo 232 da Constituição Federal Brasileira, que é resultado, a gente não pode esquecer, de uma luta dura, de uma participação intensa dos povos indígenas, principalmente nos anos de 87 e 88. Lembrar, por exemplo, que há uma centena de projetos de lei, de propostas de emenda à Constituição, de propostas enfim, decretos legislativos, que buscam truncar esse direito, né, propostas do sentido de liberar, inclusive, a exploração de terras indígenas até 50%, por exemplo, pelo agronegócio. Isso está rolando em discussões na Câmara Federal e no Senado, para a gente ter uma ideia de que é um movimento não para além, mas colado nessa movimentação ilegal, que é da exploração, que eu quero tocar um pouco mais adiante, né? Da invasão ilegal, da busca de grilagem, das ações de grilagem, de exploração dos bens naturais que estão nas terras indígenas, mas há também esse caminho, entre aspas, legal, né? Eu digo entre aspas porque justamente é uma forçação em cima de uma cláusula pétrea na Constituição, que é justamente o direito originário dos povos indígenas aos seus territórios. Então, essa movimentação, ela vem se dando nos últimos governos, e se nós olharmos a movimentação que se deu no governo já do Michel Temer, né, e aí eu lembro o que foi o parecer 001, também da Advocacia Geral da União, que busca aplicar para os processos de demarcação de terras indígenas o chamado marco temporal, que é o que para explicar às pessoas que estão
não estão familiarizadas com essa terminologia, em síntese, é dizer assim, que os povos indígenas que teriam, uma interpretação equivocada e forçada da Constituição, que os povos indígenas só teriam direito à demarcação, o direito aos seus territórios, efetivamente, aqueles que, em 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição, estivessem dentro dos seus territórios. Ou seja, joga para trás e para o tapete, embaixo do tapete da história, todo um processo de esbulho, todo um processo de violência, todo um processo de genocídio, até, que se cometeu contra os povos indígenas, em muitos casos, inclusive numa associação com o Estado brasileiro, dentro dos governos militares, e mesmo após a chamada abertura democrática, mas que, enfim, esse parecer que está em efetiva o uso, inclusive, não só pelos ruralistas, mas também nos tribunais, né, na busca de justamente limitar ou truncar esse direito constitucional dos povos indígenas aos seus territórios. Esse quadro, na nossa leitura, é extremamente importante que a gente tenha ele de fundo, porque é dele que decorre, né, semelhante àquilo que a Isolete trazia com relação à questão do campo mais ampla, né, com relação à luta pela terra, a questão da própria reforma agrária, os retrocessos que a gente vê, enfim, nas última década até a gente pode dizer, mas é que justamente essa articulação, ela ganha agora a internet do Giba, que a gente poderia talvez chamar de uma relação mais promíscua de um governo com os ruralistas. 001, ele surge, né, isso foi, as redes sociais às vezes nos ajudam por isso, porque isso foi articulado e anunciado por um deputado, na época, hoje senador Luiz Carlos Reis, que sinalizou, olha, conversamos com a AGU, conversamos com o governo Temer, e vai ser publicado um parecer vinculante para solucionar, né, na visão deles, o problema, né, da questão das demarcações. Esse parecer ele é publicado, de fato, depois, né, e ele vem sendo utilizado, né, dentro desse processo de buscar barrar as demarcações. A posteriori, já no governo Bolsonaro, que já sinalizava em períodos de campanha, né, em rodadas que deu pelo Mato Grosso do Sul, que a gente sabe que é uma das regiões que a questão indígena, né, extrapola, enfim, toda a questão do direito, a situação muito crítica que boa parte das comunidades Guarani, Kaiowá, principalmente, passam por lá, por essa negação já do governo do atual despresidente, né, desse desgoverno, ele aprofunda essa relação com o agronegócio, primeiro, na própria composição do governo, né, coloca dentro do Ministério da Agricultura e Pecuária a Tereza Cristina, que é uma ruralista reconhecida do Mato Grosso do Sul, com a sua relação com o agronegócio, que é a pressão, inclusive familiar, contra a demarcação das terras indígenas, traz dentro de uma secretaria especial dentro do mapa a Naban Garcia vinculada à UDR, né? A gente que atua, né, Isolete, há algum tempo na questão agrária, sabe muito bem o que significou a UDR ao longo dessas décadas, né, no que diz respeito à luta pela terra, no que diz respeito a toda a pressão, não só contra o reconhecimento dos direitos da função social, né, da terra, mas da violência mesmo no campo, né, e a iniciativa, isso se buscava com uma medida provisória, que ao longo de meses houve uma discussão, justamente tirar a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, responsável já desde a sua criação em 1967, substituindo o Serviço de Proteção ao Índio, que havia sido criado em 1910, né, e problemas, inclusive, que a gente vê hoje, de certa forma, dentro da própria FUNAI. Foi extinto o SPI, criou-se a FUNAI, e buscava-se tirar a FUNAI de dentro do Ministério da Justiça e colocar justamente na mão, né, de uma figura como o Naban Garcia, e a gente já entendia
de pronto, o que isso sinalizava? Sinalizava justamente o cumprimento da promessa de que nenhuma demarcação mais seria feita, a negação do direito dos povos indígenas aos seus territórios. No andar da carruagem, isso tramitou, como toda medida provisória, dentro do Congresso, pela pressão do próprio movimento indígena, das organizações indigenistas e outras parceiras dos povos. Se conseguiu reverter essa questão da retirada da FUNAI do Ministério da Justiça e dos processos de demarcação que, na realidade, estavam sendo jogados lá para dentro do Ministério da Agricultura. Só que o movimento que se fez, né, para a gente ver que, de fato, isso é algo profundo dentro do governo atual, se colocou na presidência, né, se tirou um general que voltava, né, num determinado momento, e se coloca na presidência da FUNAI o atual presidente, que é um delegado da Polícia Federal do Mato Grosso, né, vinculado ao agronegócio, que teve uma atuação forte na CPI que houve, a gente pode dizer, contra as demarcações, a CPI da FUNAI, do INCRA, assessorando os ruralistas, e aí a gente tem visto toda uma movimentação no sentido de limitar sequer a presença dos servidores da FUNAI, por exemplo, dentro das terras indígenas não demarcadas. Isso acontece, por exemplo, a gente vai ver da própria Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, que também vem se negando, né, por essa determinação do governo, a fazer o atendimento de indígenas que não estejam em terras demarcadas, né. Agora, há poucos dias, houve a publicação de uma instrução normativa que, se a gente fizer justamente essa leitura, e algumas pessoas do CIMI, Egon, que é um dos nossos fundadores, lembrava de uma certidão que se dava para os invasores das terras indígenas no passado, que era uma certidão, entre aspas, negativa da presença de indígenas. E a gente sabe que em alguns lugares, a gente lembra todo o massacre do Paralelo 11, na fronteira ali, Mato Grosso e Rondônia, que se utilizava isso, né? A empresa seringalista daquele período se utilizou desse documento para atuar no massacre que aconteceu contra o Cinta Larga lá em 1963. Então, se a gente vai olhando, então, esse quadro é o quadro mais geral que vem justamente sendo o lastro da violência que se comete contra os povos indígenas, ou seja, a negação do direito dos povos indígenas aos seus territórios, a negação de um direito originário, né? É bom lembrar que, por exemplo, toda a demarcação da terra indígena é um ato administrativo. O direito, isso até, se a gente lembrar, o ministro Aires Brito, do Supremo, já se manifestou, inclusive, e outros em alguns momentos, dizendo isso: olha, o ato é um ato administrativo e ele não legitima, na realidade, um direito. O direito ele é anterior, né? É necessário que o Estado ele efetive isso. Bom, qual que é o quadro que isso tem gerado nos últimos períodos? Se nós olharmos o déficit das demarcações, né, nós temos também, semelhante à CPT, publicamos a cada ano o relatório Violência contra os Povos Indígenas, o relativo aos dados de 2019 deve ser publicado em breve, mas se nós olhamos os dados de 2018, mas também alguns relativos já a 2019, com relação principalmente à questão das invasões, é muito visível uma intensificação, né, das invasões, considerando justamente esse quadro de déficit das demarcações. Se a gente olhar em terras que tenham alguma iniciativa, que tenham se constituído grupos de estudos para estudar a terra que deve ser demarcada por reivindicação dos povos indígenas, aquelas terras que começaram, tem portaria declaratória, ou aquelas que foram até homologadas, mas não, que é o caso, por exemplo, Baía dos Guató, lá no Mato Grosso, em que se tem homologação, mas essa terra não foi registrada no patrimônio da União. Se a gente juntar tudo isso, dá em torno de 821 terras pendentes de alguma forma. E se a gente olhar isso, está lá no nosso relatório com os dados de 2018 já, e a gente vai atualizar isso, estamos atualizando, lógico, para o lançamento do relatório desse ano, são pelo menos 528, quase 530 terras indígenas sem qualquer providência, ou seja, são terras que são demandadas pelos povos indígenas para demarcação, e não há sequer nenhuma movimentação do Estado brasileiro para efetivar esse direito.
Então, se a gente olha esse quadro, a gente vai entender justamente um pouco daquilo que a Isolete apontava, justamente da relação terra e mercado. A terra indígena, ao passo que ela é demarcada, a terra indígena demarcada, homologada, registrada no patrimônio da União, né, ela se torna um patrimônio da União para o usufruto exclusivo dos povos indígenas. É uma terra que sai do mercado. É uma terra que ela, pelo próprio texto constitucional, né, 231, ela não pode ser vendida, ela não pode ser trocada, ela não pode ser utilizada por terceiros, né? E, então, ela sai do mercado. E a grande movimentação que se vem fazendo nos últimos anos é, de um lado, barrar que essas terras não demarcadas sejam efetivamente demarcadas, né? E, ao mesmo tempo, buscar fragilizar o direito daqueles povos que conseguiram efetivar a homologação e o registro da sua terra, para permitir que elas sejam exploradas. Aí eu falava das iniciativas no Congresso, há iniciativas que buscam, inclusive, né, utilizar, né, de um subterfúgio de arrendamento para explorar as terras indígenas, diz o texto proposto, de até 50% das terras indígenas demarcadas. Ou seja, há iniciativas fortes nesse sentido de evitar que essas terras saiam, vamos assim dizer, do mercado de terra. E qual que é o quadro que a gente tem no que diz respeito à perspectiva da exploração? A gente pode trazer o exemplo que ganhou visibilidade no Pará, agora, esses dias, na terra dos Assurini, do Xicrim, mas a gente pode também olhar o que tem acontecido já há décadas até, e que agora tem um quadro extremamente perigoso, inclusive no que diz respeito à pandemia, que é a situação da terra indígena Yanomami em Roraima, né, das notícias que temos pelo próprio povo e organizações que atuam, a Rutucara, que é a organização dos Yanomami, mas também organizações de apoio da região, da presença de mais de 20 mil garimpeiros dentro do território Yanomami. Então, quer dizer, a gente tem uma inanição provocada e consciente do Estado de não atacar essas invasões, né? Essas invasões cresceram por conta de um discurso do próprio presidente da República anterior à campanha, agora, e por as suas ações. A gente tem visto, por exemplo, toda a sinalização no que diz respeito à questão da liberação de mineração, e a gente tem, infelizmente, acompanhado uma intensificação desse tipo de invasão, né, da retirada dos bens naturais, de madeira, de minério, mas algo que nós constatamos já nos últimos anos, principalmente a partir, isso se me recordo bem, de 2018 para cá, 17, 18 para cá, que é a questão da própria grilagem. Eu cito o exemplo da terra indígena Caripuna em Rondônia, né, do povo Caripuna, que foi um povo que passou em décadas, em um período muito recente da história, por uma contaminação que quase extinguiu esse povo, né? E ali um processo de invasão que já foi combatido, inclusive, e que agora volta a se intensificar, inclusive com risco de contaminação dessa comunidade, porque justamente há um consórcio que atua na região no sentido de grilar, e aí é novidade. Não é só invadir, entrar, retirar os bens e sair, mas de fato, lotear a área e vender parte dessa terra indígena, que é um patrimônio da União, essa loucura, porque lá é uma terra demarcada, homologada e registrada, no sentido de que ela possa ser explorada por terceiros. Eu não queria entrar aqui na questão do desmatamento, né? O INPE divulgou um dado assustador, né, de uma ampliação, um aumento no desmatamento nos últimos anos, para lembrar das situações, talvez, de assassinato atuais, né? A Isolete citava o número de assassinato de indígenas, mas é justamente isso, é importante que colhemos essas situações justamente essa exploração dos territórios. Se a gente olha o exemplo dos Guajajara, né? O ano passado tivemos o assassinato do Paulo Paulino, Guajajara, que era de uma equipe de indígenas que passaram a fazer aquilo que o Estado brasileiro não fez, ou seja, de vigilância e de acompanhamento das invasões das áreas. Ele foi assassinado, há um processo truncado de investigação em que a Polícia Federal não aprofundou e deu argumentos que não descaracterizam a situação de emboscada que ele foi assassinado. Esse ano agora a gente já teve a situação do Zezico
Guajajara, que foi assassinado, e era uma liderança, um professor, que também atuava numa equipe de vigilância. Se a gente olhar os dados, nós fizemos isso numa matéria de pegar do ano 2000, do início dos anos 2000 até agora, foram assassinados 48 lideranças indígenas no Maranhão, do povo Guajajara. Ou seja, há um processo de genocídio focado no povo que vem fazendo a defesa dos seus territórios sem que o Estado brasileiro faça qualquer movimentação efetiva com relação a isso. Eu acho que eu vou fechando para que a gente possa, enfim, dar espaço para as contribuições, mas eu queria talvez pontuar ainda a relação dos riscos que eu falava no início dos povos indígenas com relação às contaminações. A gente tem situações diferentes dos povos indígenas, e eu diria assim, com relação à sua situação do direito territorial, respeitado ou não, que os coloca em formas diferentes ou em riscos diferentes, se a gente puder dizer, com relação às contaminações, né? Está muito vinculado justamente a essa negação da demarcação que eu falava no início. A gente tem povos, e a gente pode olhar a situação dos Guarani, dos Caingangue no sul do país, no Mato Grosso do Sul, com os Guarani e Kaiowá, em outras regiões, de povos que estão à margem de rodovias, né, ou em áreas de retomadas sem qualquer infraestrutura, seja de água potável, seja da possibilidade de alimentação adequada, né, e fora toda a pressão e ataques que iminentemente pode acontecer contra esses povos. Então, há uma situação de risco. Os outros povos que estão com seus territórios demarcados estão com uma situação de risco justamente por conta da exploração e da invasão, como eu falava antes, da situação dos Yanomami, dos Caripuna, mas também do Munduruku no Pará, dos Assurini no Pará e outros povos. E, evidentemente, a situação dos indígenas em meio urbano. Eu acho que talvez nunca se teve um risco tão iminente. Há um estudo que foi, pelo menos 2 que eu vi, que foram feitos com relação de indígenas em meio urbano, que é justamente dois aspectos. Um primeiro, o risco evidente, se a gente pega, por exemplo, os indígenas que estão no Jaraguá, em São Paulo, né, cercado numa zona urbana intensa, em que é o boom, o ponto alto, vamos assim dizer, da contaminação no Brasil, mas a gente tem essa situação de Manaus, que veio agora à tona com um documento da Organização Indígena publicou essa semana, que demonstra 2 lados, né? Um é do caos do atendimento de saúde, e o caos aprofundado pelo desrespeito ao direito de atenção à saúde aos indígenas em meio urbano, né? E se a gente olha o dado, eu fui procurar um dado mais atual de contaminação de indígenas no Brasil, me parece, se eu não perdi o dado aqui, a gente tem hoje 105 casos confirmados no Brasil, é dado oficial da CESAI. E a CESAI coloca no seu site, eu olhei isso hoje, 6 óbitos, né? 2 indígenas, pelo menos, que deveriam ser considerados ali da cidade de Manaus, ou na região ali do Pará, que morreram comprovadamente por ter contraído o Covid-19, não contam. Por quê? Porque estavam em meio urbano. Ou seja, há uma negação do Estado, né, em sequer contar essas pessoas como indígenas, né? Então, veja como que a coisa é extremamente terrível do ponto de vista da relação do Estado brasileiro com os povos indígenas. Uma outra situação que aí é geral, né, é a questão da subnotificação. Nós temos divulgado, a partir de um levantamento que pessoas têm feito, Francisco, o João e outras pessoas lá do estado do Mato Grosso, têm feito um mapa do estado, que é justamente a vulnerabilidade, os riscos dos povos indígenas do estado do Mato Grosso, a ampliação da contaminação pelo Covid, e há uma questão extremamente preocupante, que é justamente a subnotificação. Ou seja, houve uma manifestação forte dos indígenas do Amazonas, né? As organizações indígenas têm
feito também manifestações, porque justamente se não há os testes efetivos nas comunidades, sejam elas nas aldeias ou em meio urbano, ou nos espaços de retomada dos territórios, ou nas margens das rodovias, a gente, evidentemente, não sabe o que vai se combater, e a gente deixa as comunidades numa situação de vulnerabilidade extremamente grande, né, e de fato, de risco de genocídio, como vem sendo apontado pelos povos indígenas e pelas organizações. Eu acho que por aqui a gente para que a gente possa ampliar o bate-papo. Ok, excelente. O pessoal está participando aqui. O Giba e o Isolete trouxeram muitos elementos. Né? Gostei dessa ideia da promiscuidade, né? Do Estado com os grandes proprietários de terra, né? O debate da contra-reforma agrária que a Isolete traz, que eu acho que é bacana. Eu vou fazer uma pergunta nesse sentido, mas eu já vou passar direto para as perguntas, que eu acho que é o mais importante nesse momento, esse diálogo com quem está aqui nos 4 cantos do país acompanhando, né? Um comentário, inicialmente, aqui o Tiago Valentim, aquilo que o Giba estava colocando, no Ceará, a situação dos povos indígenas, especialmente daqueles da região metropolitana, de Fortaleza, do seu entorno, com graves ameaças pelo Covid-19 e, consequentemente, pela fome. Esse é um comentário, né, casando com o que o Giba estava falando. Mas vamos para as perguntas. A Suzane Souza, eu acho que foi a primeira pergunta, vamos lá colocar aí na tela, ela diz: o desmonte do Estado, seu caráter burguês, o esvaziamento do MPT mascara o trabalho escravo no campo, o aumento da extração de trabalho não pago, absolutamente funcional ao capital, ao agronegócio. Como lutar contra isso? Tem também a pergunta do Robson. Vamos fazer aqui 3 para passar, e tem mais 3, a gente vai dialogando. A pergunta do Robson, ele pergunta, o Robson Oliveira, com o fortalecimento do agronegócio, aqui no Pontal do Paranapanema, na produção de cana-de-açúcar, como organizar forças para reivindicar aproximadamente 100 mil hectares de terras julgadas devolutas? Importante aí o debate da grilagem, das terras devolutas, né? E também o Flávio Marcos, ele faz a seguinte pergunta: o bolsonarismo explica a queda das ocupações em 2019, porém, esse processo vem dos governos petistas. Os movimentos sociais do campo estão mudando a tática. Qual será o papel dos movimentos sociais do campo na luta? Então, o debate da queda das ocupações do governo Bolsonaro, né? Os registros da CPT apontam isso, né? Da queda das ocupações, mas mantém, né? Isolete vai falar sobre isso, o aumento dos conflitos, né? Cai as ocupações, mas os conflitos continuam, ao exemplo dos conflitos pela água. Essas 3 eu jogo já para vocês, e tem mais 3 aqui engatilhadas. Então, eu passo a palavra para a Isolete aí, para a gente começar. Vixe, muitas perguntas, né? Eu acho que a questão do trabalho escravo, nesse sentido, como lutar contra essa ação do Estado, eu acho que é nos processos que a gente tem, né, de desmonte seu caráter, esvaziamento do MPT, né, mascara a questão do trabalho escravo, né? É realmente isso que aconteceu nos últimos anos, como eu havia colocado, né? Você não tem mais os grupos de fiscalização, no início da campanha, em 1995, quando a CPT começa a campanha de trabalho escravo e toda essa luta que é criada a CONATRAI, hoje é um esvazamento na CONATRAI, né? O governo muda as regras para quem participa da CONATRAI, então existe um edital, você tem que entrar no edital, então há todo um processo de desmonte da participação da sociedade nesses espaços do governo, né? Então, o ano passado foi todos os conselhos, né, os conselhos que tinham de participação, e aqueles que ainda resistem, que são, vamos dizer assim, garantidos pela legislação, como a própria CONATRAI ou como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, estão sendo esvaziados também, mudando o seu perfil de funcionalidade, né? Então, eu acho que é uma luta bem importante que a gente precisa tanto denunciar essas questões,
uma pressão, mas eu acho que a questão principal hoje é a luta, o embate, tanto na Câmara dos Deputados, né? E eu acho que nesse momento de pandemia é muito complicado isso, né? Como que a gente faz isso, a pressão aos próprios deputados, mas também como que a gente incide e denuncia essas questões que estão sendo colocadas, né? Eu acho que a gente precisa repensar esse modelo de Estado que a gente tem, né? Eu acho que o jeito que o Estado é organizado, ele não privilegia a participação da população, né, representativa hoje, a Câmara dos Deputados representa isso, né? Mas é muito complicado hoje nesse processo como que você interfere diretamente nessa luta especificamente. A gente teve perdas tremendas no ano passado, né? Mas acho que a sociedade ela tem um papel fundamental de pressão, já que nós temos a representação nesse processo na Câmara dos Deputados, mas também como que a gente discute essas novas relações de trabalho, né? E eu acho que agora, esse momento de pandemia, ela está mostrando isso para a gente, né? Então, a principal discussão hoje que eu estava acompanhando no debate aqui na televisão é se o trabalho via virtual, né, o home office em inglês, né, se o home office ele vai ser uma característica hoje de regulamentação desse processo, né? E aí, além desse processo da própria fiscalização e nessa linha da questão, você tem hoje a automação do trabalho, então a mecanização, né? Se a gente olha, acho que tem uma questão depois sobre a questão das usinas, né, de açúcar em São Paulo. Você tem um desmonte total na questão, tanto da legislação trabalhista, quanto também do processo dos trabalhadores, né? Então, eu acho que esse é uma questão que a gente precisa retomar esse debate e ver como que a gente consegue organizar essa luta, que também eu acho que precisa ser discutida dentro do movimento sindical, que o movimento sindical também perdeu um pouco da sua força nesse processo, né? Até pelo próprio desmonte que se foi colocado na reforma trabalhista que aconteceu ano passado. Então, eu acho que fortalecer espaços de organização e como que a gente trabalha com os próprios camponeses, né? Eu acho que tem outra pergunta, né? Como arrecadar as terras devolutas, né? Essa é uma questão muito séria do debate hoje, que além das questões específicas que a gente tem, hoje a maioria dos estados estão discutindo e implementando leis de regularização fundiária estaduais. Além disso, nós temos, eu já citei a 13465, né, mas nós temos um congresso que está no processo aí para ser votado ou não, e o nosso embate agora que essa medida provisória não vá para a pauta de votação, então nós estamos tentando fazer uma pressão específica, que é a MP 910, que vai realmente regularizar a grilagem de terras no Brasil. Então, se você tinha o processo da legalização da grilagem na Amazônia, com a 11952, agora ela estende a 11952 para o país todo, né? Então, essa medida provisória 910 que está para ser votada é um desmonte, é uma entrega das terras públicas aos latifundiários. Imagina o marco temporal das terras indígenas que estão lá, deveria ser 1988, a medida provisória coloca o marco temporal 2018. Como que um grileiro, né, presentear, realmente dar as terras de mão beijada, né? O grileiro, além de cometer um crime, ele é beneficiado com a regularização desse crime. Então, a gente está regularizando o crime nas terras dos estados. E aí você tem também, nos estados, o processo de regularização das leis de regularização fundiária nos estados. Então, muitos deles financiados, inclusive, pelo Banco Mundial. Você tem uma articulação na região do Mato Piba, principalmente das corregedorias, das corregedorias, uma articulação dos 4 estados, do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, na discussão da regularização fundiária. E quem está financiando a regularização fundiária é o Banco Mundial. Então, há interesses internacionais nesse processo. Então, como que a gente pode lutar em torno disso, né? Já que as ocupações, elas reduziram, né? O Flávio traz essa pergunta, né? As ocupações reduziram muito no governo Bolsonaro, mas também por 2 questões, né? Ele diz que já vem desde dos governos petistas, e isso é verdade, né? Você tem um outro processo aí da própria ocupação, então,
a pressão maior tem sido nas terras em que são tradicionalmente ocupadas, né, a partir do início do governo Lula, a pressão maior, os conflitos maiores, eles surgem nas terras, e a questão das ocupações, eles vão reduzindo, porque também há uma mudança da própria estratégia, tanto dos movimentos sociais, como também a questão da criminalização da luta pela terra, né? Então, você tem fortes processos, muitas pessoas foram presas, muitas pessoas criminalizadas. Então, isso tudo vai reduzindo o seu acesso. Em compensação, o próprio Movimento Sem Terra, outros movimentos de luta pela terra, têm demonstrado que a produção que se tem nesses assentamentos, né, nas áreas onde que foi regularizada as terras, em assentamentos de reforma agrária, eles têm uma produção que alimenta o país. E aí eu acho que a discussão da agroecologia, que tem se fortalecido nesse sentido, ele também fortalece para a gente pensar esse outro modelo de agricultura que a gente quer. Então, há uma mudança nessa perspectiva dos próprios movimentos, da luta cotidiana na questão da ocupação, mas há um fortalecimento desse processo dos próprios assentamentos que hoje já produzem seus alimentos, né? Então, há essa mudança, vamos dizer assim, na política e na questão das próprias ocupações, né? Tem também a questão da segurança, e eu acho que com a questão do próprio Bolsonaro e o aumento desse processo das próprias comunidades, não que seja um medo, mas as vidas também precisam ser preservadas, e acho que os movimentos também tomam isso como eles falam, um recuo estratégico nesse momento para se fortalecer também, para buscar esse processo muito mais depois de se fortalecer nesse processo de luta. Então, eu acho que tem essas questões de avanço para essas terras públicas, principalmente, que têm caracterizado mais os conflitos nesses últimos anos. Eu não sei se eu respondi as 3 questões. Giba, espero que tenha conseguido. Tranquilo, Isolete. Só um abraço aqui para Sim. Luiz Eduardo, lá do Ceará, o pessoal do Ceará participando bem, Eduardo que é assentado lá na Reforma Agrária, acompanhando. Então, passa a palavra aí para o Giba aí nessas 3 questões. Legal. Depois, eu vou deixar por último a primeira pergunta, na realidade, porque eu coloquei algo que era com relação à luta contra a exploração do trabalho, mas perdi, mas depois a gente retoma no final, Claudemir. Acho que o Tiago trouxe não uma informação, mas de fato preocupante. Hoje a gente conversava com a Alcilene, que coordena o CIMI naquela região, e falava de fato da preocupação com a situação do povo Anassé, né, ali no Ceará, e de fato a gente tem essa preocupação justamente com situações de povos que estão muito próximos às áreas urbanas, como a gente falava, né, a exposição extremada desses povos, e, lógico, também de outras comunidades, né, como eu tocava no início. Um pouco a partir da provocação do Robson, o Pontal, eu me lembro bem assim, porque primeiro eu nasci e cresci aqui, né, e depois no período da graduação, na primeira pesquisa que eu fiz, ainda lá no núcleo de estudo do NERA, né, com o senhor Bernardo, à época eu trabalhei com uns assentamentos, e 5 assentamentos, sendo 4 assentamentos resultados de luta pela terra, e desses assentamentos que parece área de veraneio, né, que é criado por articulações políticas e tal. E a gente via, de fato, que o processo de luta pela terra, né, todo o envolvimento, desde o trabalho de base, desde da articulação do sem terra, né, para fazer a ocupação, foi naquele momento, e a gente tem hoje aqui, eu acho que no Pontal, não acompanhei o último número, certamente muito mais de 100 assentamentos, eu acredito que grande parte deles, resultados da luta pela terra, justamente foi a forma de se conquistar o território. Se a gente olha a situação, a Isolete traz de forma muito, muito clara a questão da violência, né? Aqui no Pontal do Paranapanema, a gente tinha jagunço com aquelas roupas parecendo filmes do Django, sei lá, né? Isso na década de 90, né? Mas hoje a gente tem um contexto extremamente mais pesado, que é justamente não só a presença do fazendeiro, mas as empresas. E aí tu fala, né, o Robson traz a questão
das empresas de álcool, né, da exploração da cana, que não é só, né, a gente tem outras explorações que, inclusive, criam pressões sobre os próprios assentados. Então, eu acredito que o passo que vai se dar, e eu acredito que talvez esse período de pandemia é da gente repensar e pensar em estratégias, porque esse quadro, passado a pandemia não tende a mudar, independente se cai Bolsonaro, se vem, porque há uma força do setor, não só do agronegócio, mas também empresarial em geral, que continua mirando essas terras, né, e as terras do Pontal, né, que praticamente todas griladas, né, e a gente sabe que as conquistadas foram a custas de muita luta, né, de violência contra os sem terra, mas talvez é isso, né, e aí eu queria colar isso na provocação que o Flávio coloca, que talvez a gente, quando olha para o campo e fala, bom, se a gente mira, né, um dos movimentos, na minha leitura, dos mais importantes da luta pela terra, no que diz respeito às conquistas dos territórios, né, a territorialização dos trabalhadores, a gente pode assim dizer, das trabalhadoras no campo, a gente pode ter essa impressão. Mas se a gente desfocar um pouco desse ou de outros movimentos, e a gente olhar para o movimento indígena, né, o movimento indígena praticamente não parou, independente do governo, seja do governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, os povos indígenas seguem fazendo suas lutas por território. Então, é importante a gente ter essa dimensão, né? Qual foi o movimento que deixou de fazer, por exemplo, e os indígenas não fazem ocupação, mas fazem retomada dos territórios, porque estão reivindicando o direito originário, né? Esses povos não deixaram de fazer suas lutas. E o quadro que a Isolete traçou no início de violência contra os povos e que eu trouxe outros elementos, demonstra isso, ou seja, esses assassinatos de lideranças, como Paulo Paulino, né, como o Zezico, porque são lideranças que estão fazendo um enfrentamento contra esse capital que busca explorar os territórios demarcados, ou que vem fazendo a pressão contra as demarcações, né? No estado do Mato Grosso do Sul, são situações muito, muito divulgadas e conhecidas, os Guarani têm feito retomadas dos seus territórios tradicionais, que chamam Tecorrá, né, traduz o lugar onde se ou seja, o Guarani ele só vai ser Guarani, e o Kaiowá só vai ser Kaiowá dentro desses territórios, dentro dos seus Tecorrás. Eles vêm fazendo isso, infelizmente, né, pagando muitas vezes com o seu sangue, não só na morte, no assassinato de muitas lideranças nos últimos anos, mas da violência, da pressão, da tortura, né? Então, é importante que a gente tenha esse elemento de que os povos indígenas não pararam e continuam fazendo a sua luta por território. Uma questão que talvez pensando a jusante, né, um pouco essa necessidade de que nós possamos pensar no que diz respeito das áreas conquistadas. Isso é um desafio que se coloca para as comunidades indígenas, mas também para os territórios conquistados pelos trabalhadores na forma de assentamento. É justamente isso que a Isolete colocava, a questão da produção, né? Nós agora, talvez não por enquanto, isso esteja muito evidente. Eu tenho acompanhado aqui, por exemplo, no Pontal, assentamentos, tá aí o Gledson nos acompanhando, o pessoal do MST dos assentamentos aqui na região, se organizando e distribuindo cestas da sua produção. A gente sabe, bom, 70%, não custa repetir, né, 70%, mais de 70% daquilo que a gente consome vem da agricultura camponesa ou da agricultura familiar, e é um desafio que vai se colocar, né, para esses territórios conquistados, seja dos indígenas, seja do sem terra, porque a questão da alimentação pode, num médio prazo, extrapolar a esse contexto que a gente tem, né, não só da falta de alimentos, né, aí a gente já sabe da falta de alimentos saudáveis. Talvez esse pode ser, não sei, precisava de fazer uma leitura mais aprofundada, mas pode ser uma deixa, né, ou uma oportunidade para que, de fato, os sem terra, os indígenas, coloquem para a comunidade em geral, para a sociedade em geral, a contribuição que eles têm dado no sentido de não só da preservação do ambiente, mas da produção de alimentos saudáveis.
Talvez é um pouco isso, espero não ter deixado também nenhuma questão para trás. Ok, vamos para outra rodada. Tem o MPA Brasil, mandou mensagem, está acompanhando. Na Terra, que é um grupo lá, o Alderi, lá do Ceará, da UES, da Geografia, da Universidade Estadual do Ceará. Então, o pessoal aqui, 1h20 de live, o pessoal está acompanhando, interagindo, isso é importante. É um tema duríssimo, difícil, e a gente vai para outra rodada aqui. Lembrando só que o nosso grande Tomás, né, coordenador, ele não está aqui acompanhando, porque está em outra atividade, em outra live, né? Então, ele mandou um abraço, desejou bom debate, né? Mas, infelizmente, é isso. O momento exige, a gente vai nas trincheiras e se dividindo e fazendo essa luta, né? Eu vou fazer uma pergunta e depois passo para um bloco também de mais algumas que tem aqui. Existe um grande debate, né, se houve reforma agrária ou não no país, né? Então, para alguns houve, né? Fernando Henrique fez uma reforma agráriazinha, o PT fez outra, né? Mas a gente continua com como vocês bem colocaram, né, os conflitos, a violência. E quando a gente olha a estrutura fundiária também no campo, né, do censo de 2017, divulgado recentemente, a estrutura fundiária é praticamente a mesma de 1985, né? E outra corrente de autores importantes, estudiosos, e saiu até aqui na fala da Isolete, coloca que a gente tem, historicamente, uma contra-reforma agrária, né? Nunca esse Estado aceitou dividir a terra, e realmente os indígenas, os quilombolas, os camponeses lutam, conquistam, e têm conquistado muita coisa, mas a reforma agrária efetivamente não saiu. Eu queria ouvir vocês. Minha pergunta, resumindo, a sociedade brasileira, a urbana principalmente, sabe a importância que é a reforma agrária? E no projeto nacional, a esquerda progressista, que precisamos elaborar um projeto nacional, ela tem consciência da importância da reforma agrária? Se a gente pegar os partidos da esquerda, as forças progressistas políticas da nossa sociedade, elas têm dimensão da importância da reforma agrária? Não está na hora da gente dizer, olha, efetivamente a reforma agrária tem que ser feita, é um projeto nacional, a esquerda tem que entender isso. Queria que só vocês comentassem um pouco esse debate da contra-reforma agrária e da importância dessa reforma agrária nessa sociedade brasileira do século XXI. E aí o Ata Antônio fez uma pergunta também. Ele pergunta o seguinte: em que momento os indígenas passam a ser a bola da vez do ataque do agronegócio? Tem concentração desses ataques em algumas áreas mais específicas? O Flávio, salvo engano, fez outra pergunta também, o Flávio Marcos. Tem a Lara também, fez uma pergunta. O Flávio pergunta: o modelo de sociedade capitalista, seja ele neoliberal, seja ele desenvolvimentista, não está do lado dos povos do campo. Colocando isso, os povos do campo devem construir projetos de poder ou aderir a algum? A Lara também fez uma pergunta. Giba, como você vê a política deste desgoverno para a questão da validação da grilagem de terras em territórios indígenas, por mais que o MP tenha barrado tal medida? E o Sidney também fez uma pergunta para a gente fechar aqui esse momento. O Sidney, eu acho que fez uma também. Sidney do Seigete, camarada. Giba e Isolete, como vocês estão acompanhando essa relação dos poceiros com os territórios indígenas? Quem são esses poceiros? Então, eu passo a bola para vocês. Isolete. Ok, então, Claudemir, referente à sua pergunta, eu acho que em momento algum a gente teve uma verdadeira reforma agrária, né? Eu acho que houve uma tentativa, principalmente no primeiro governo do Lula, em que teve uma articulação de muitos pesquisadores, estudiosos da questão da reforma agrária, e entre eles eu lembro Plínio de Arruda Sampaio, né, de se fazer um projeto mesmo de reforma agrária, né,
e foi apresentado ao governo, e o governo acabou não assumindo, porque também tinha assumido um compromisso com o agronegócio, e dentro desse período do próprio governo Lula, isso ficou muito claro, né? Que tanto o setor do agronegócio cresceu profundamente nesse processo a partir dos anos 2000, né, e o investimento nisso. Então, eu acho que, se a gente for falar em reforma agrária no seu contexto, no seu conceito, de realmente de distribuição da terra, né, de tirar a concentração fundiária e que isso seja realmente distribuído àqueles a quem realmente, como se falava antigamente, nela querem produzir, e hoje a gente já discute muito mais que isso não é só produção, né, não é só alimento, não é só a produção da terra, mas tem outras produções que se tem nesse processo. Acho que realmente a gente não teve nenhum governo que realmente fizesse uma reforma agrária e que tivesse um plano específico para que a gente mudasse esse processo de concentração fundiária que a gente tem no Brasil. E aí você falou isso muito, muito claro, né? Os dados da fundiários, eles se mantêm. E pelo contrário, né, nesse processo que a gente viveu nos últimos anos, de muitos assentamentos de reforma agrária, dessa volta à terra de muitas famílias, povos, né, nesse processo, nós tivemos, foi uma concentração ainda maior de terras, né, então eu acho que, desse ponto de vista, a gente ainda tem muito a se lutar e a discutir nesse processo. Eu só queria lembrar que o Giba também falava dessa questão de que os movimentos sociais deixaram de fazer a luta específica pela terra, mas foi especificamente a questão das ocupações que reduziram. Se a gente pegar as manifestações no ano de 2019, né, nós tivemos um número elevado de manifestações em torno da questão da luta pela terra, por exemplo, mais de 500 manifestações no Brasil. Pode ser que a gente não teve uma grande manifestação, né, como a gente viu grandes marchas, né, em períodos específicos da luta pela terra, mas muitas ações localizadas, e eu quero destacar principalmente as mobilizações das mulheres indígenas, né, na Marcha das Mulheres Indígenas e a Marcha das Margaridas no ano passado, né? Então, nessa questão das mulheres se colocar nesse processo de luta que sempre fizeram luta, aparecendo muito mais nesse cenário mais nacional, então eu acho que tem essa questão. Dentro dos próprios governos de esquerda, né, como eu já falei, o exemplo do governo Lula, né, a pressão acho que maior pela questão da luta pela terra na década de 80, quando começou os processos e que aí o MST foi criado e a partir daí, não tirando outras lutas específicas que eu acho que tinha uma mobilização maior nessa questão da luta pela terra, há uma mudança substancial nesse processo, né, nos anos seguintes. Então, principalmente no governo Lula e depois no governo Dilma e principalmente no governo Temer e Fernando Henrique e Bolsonaro agora, reduziu muito a questão da luta mais imediata pela terra, até por conta da própria conjuntura que se coloca aqueles elementos que eu coloquei, né? Eu acho que dentro se a gente olhar o governo PT, né, a pauta da reforma agrária, ela era uma das questões primordiais e principais quando o PT foi criado, e dentro dessa luta, a própria articulação, as organizações internas, e que hoje isso não é uma pauta específica. Eu acho que a sociedade deixou de discutir a questão da reforma agrária. E muitos movimentos do campo também discutiram a pauta da reforma agrária, ele saiu do debate da sociedade. Hoje se fala muito pouco no debate da sociedade a questão da reforma agrária. Além dos movimentos específicos que a gente fala nessa questão das manifestações, hoje você tem as comunidades tradicionais que se colocam nesse processo de luta específica pelos seus territórios, porque são as que estão sendo mais pressionadas por esse processo do capital hoje, né? Então, você tem várias outras organizações que começam a surgir a partir disso, articulações entre essas comunidades, o fortalecimento do seu processo de identidade. Então, de 2000 para cá, isso que eu citei no início da minha fala, né? Essas identidades de povos e comunidades, e que aí o capital ele não quer saber dessas identidades, dessa diversidade que existe. O capital quer saber da homogeneidade, das grandes produções, né? Então, esse contraponto que essas comunidades têm feito, e aí o Giba destaca muito bem a questão dos indígenas, né? No ano de 2019, por exemplo, nós tivemos 184 manifestações indígenas, né? Então, mostra realmente que a luta, ela está no seu processo, no seu cotidiano dessas comunidades também, né? Então, eu acho que essa é uma questão, né?
O Flávio pergunta se os povos do campo devem ter um projeto de poder ou, né, se não, esse não. Ele falou que se eles têm que ter um projeto de poder específico, né, assumir o poder, ou se eles podem se agregar alguém que está no poder para isso, né? Assim, dentro do processo de discussão da classe, né, da discussão da luta de classes, existe uma articulação de movimentos históricos, né, que já vem desde o movimento sindical até o MST, os próprios movimentos UMAB, né, nessa perspectiva de luta do embate especificamente do campo, que se colocam nessa perspectiva de um projeto popular. E aí os camponeses têm papel fundamental, mas eu acho que nunca foi, dentro das discussões dos movimentos do campo, pelo menos que eu acompanhei em últimas vezes, do movimento camponês chegar ao poder, mas ele fazer parte de um projeto popular de construção desse projeto para o Brasil. E aí os camponeses com um papel fundamental nesse processo, né? Então, eu acho que, se a gente falar em mudança de sociedade sem os camponeses, elas não existem, mas, historicamente, os camponeses não querem chegar ao poder, eles querem fazer parte desse processo de luta, de construção desse projeto. Sempre foi dentro desse processo de discussão que a gente sempre pautou e sempre se pautaram esses movimentos de luta específicos. E tem, especificamente, alguns camponeses, algumas discussões, que eles não acham que eles têm que estar no poder ou que eles têm que estar participando desse projeto. Eles acham que, a partir dos seus territórios, da organização dos seus territórios, eles querem ter o espaço de governança e a liberdade de governar esses territórios. Então, se a gente for falar em Estado, a gente também pergunta que tipo de Estado que a gente quer, né? Então, eu acho que essas experiências de governança, de autogoverno, de autodemarcação, deles ter poder de decidir sobre o seu território, também é um modelo de se chegar, não ao poder, mas um modelo de projeto popular dentro de um espaço geográfico, que é o espaço do território. Então, eu acho que essa participação desse modelo também, dessa discussão de como participar disso dentro de um espaço maior de Estado, né, que muitas vezes as comunidades elas precisam do Estado, mas elas não concordam com esse Estado que está aí, e aí a gente vê muitas organizações e muitas comunidades que muitas vezes rompem com a própria organização do seu movimento, porque não concordam que muitas vezes essa organização se atrela ao Estado, né, e aí a gente teve um processo também, eu acho que dentro do próprio governo Lula, dos governos do PT, né, nessa articulação dos movimentos sociais, que muitos movimentos sociais foram para dentro do governo e esqueceram o seu processo de base, de fortalecimento do seu processo político, que aí que eu acho que é um dos desafios maiores que a gente vem enfrentando a partir de 2015, 2016, ou do próprio processo do governo Lula, que muito do processo político que foi vivenciado, que foi fortalecido nesses espaços com a sociedade, a gente meio que perdeu, né, o fio da meada desse processo que estava sendo construído e discutido. Então, eu acho que esses são aspectos que eu queria trazer. E eu acho que a questão indígena, a última pergunta, o Giba poderia responder, né? Senão eu fico falando demais, já falei muito. Não, mas está tão bom te ouvir. Eu estou tentando fazer os apontamentos para não perder aqui. Mas, enfim, tá. Bom, eu vou começar também pelo Claudemir. Bom, a compreensão que a Isolete expressou é a minha também. Eu já falei isso em alguns momentos de debate com as organizações, enfim, da Via e outras, que houve uma política de assentamentos, a grande maioria, não só aqui no Pontal, mas em outras regiões, só foram conquistas. Eu acho que isso é importante, ou seja, não houve um movimento do Estado brasileiro em nenhum momento, e a gente, inclusive, lembra bem uma certa maquiagem que houve, eu me lembro que acho que foi ainda no governo Lula, de assentamentos que já existiam, que passaram a ser contados. Então, eu acredito que mesmo que foram conquistas de territórios importantes, a reforma agrária, na nossa compreensão, é algo muito mais amplo. É necessário que haja uma reforma agrária que mexa na questão do latifúndio no Brasil, né? Então, então a gente vai distribuir terras, mas continua o latifúndio. É a questão que padece muito dos assentamentos hoje,
a questão da assistência técnica, os créditos que foram sendo cortados ao longo desses períodos, né, os planos que nunca atenderam, e a gente pode pegar um exemplo muito concreto, que é a leitura, até dos governos de esquerda, né? O Zoletti falava que a gente teve a iniciativa lá do Plínio, acho que o Ari, outros que atuavam muito fortemente na questão do campo, para elaborar o que seria, né, um plano nacional de reforma agrária, e a coisa ficou na gaveta, porque na minha leitura, né, e de algumas pessoas que também comungam dessa visão, há um limite na leitura, até da própria esquerda, do que são, né, os camponeses e a sua importância dentro do processo de organização da sociedade, e dos próprios povos indígenas. Eu falava no início da minha fala que nenhum governo pautou como prioritária a pauta indígena, né? Se a gente pega a questão das demarcações de terras em qualquer governo, de forma muito louca, se a gente pensar, o boom de demarcações de homologação de terra que aconteceu na história recente do país foi no governo Collor, né? Lógico, tem todo o contexto da Eco 92 e tudo, né? Mas a gente vê que, de fato, há uma dificuldade de ler a importância dos camponeses, de ler a importância dos povos indígenas pela esquerda. E aí eu acredito que isso dificulta até em ajudar a sociedade a entender a importância da reforma agrária, né? Nós perdemos, se a gente pensa que de alguma forma a gente fez parte, porque a gente ajudou a construir esses governos de alguma forma, historicamente falando, até, embora a gente tenha feito as críticas devidas nos momentos em que deviam ser feitas, os governos Lula e Dilma, e a gente contribuiu para construir esses governos, né? Mas a gente não viu a efetivação de nada daquilo que foi construído ao longo da história recente da própria luta dos trabalhadores e a contribuição que se deu para entender o que seria, de fato, uma reforma agrária. A gente vê, por exemplo, os passos concretos que foram dados, e aí um exemplo muito concreto. Eu digo sempre assim, que a parte do governo, daquilo que resultou no impeachment, foi uma molar da faca do agronegócio. Olha só quantas pessoas, né, e articulações e partidos e ruralistas que estavam bebendo, né, ali nos planos safra, que aumentaram de forma absurda dentro dos governos Lula e Dilma, mas estavam com a faca amolada lá para gritar pela família, por sem quem, né, para impeachment a presidenta Dilma. Então, eu acho que há essa dificuldade na leitura das esquerdas, e efetivamente não só do PT, né? A gente lembrar que o Aldo Rebelo não queria a demarcação de Raposa Serra do Sol, queria que fosse demarcado em Ilhas, embora falar que Aldo Rebelo é de esquerda é uma coisa meio complicada, né? Mas vamos seguir. O Ato Antônio, ele falava sobre essa questão de um momento, né, em que os indígenas passam a ser a bola da vez. Eu acredito que, ao longo da história, isso sempre foi forte, né, a invasão dos territórios, mas se a gente olhar no espaço mais recente, eu procurei trazer isso um pouquinho até na dissertação que eu concluí ano passado, pelo aquilo que eu consegui ler e ter contato para poder escrever, após a aprovação das mudanças no Código Ambiental, ali parece, e há inclusive um discurso na época da senadora Cátia Abreu, em que falava, olha, vencemos o MST, vencemos o Código Ambiental, e agora nosso foco são os territórios indígenas. Então, me parece que ali há uma sinalização, né, simbólica do que representa a Cátia Abreu, embora todas as questões dentro do agro, né, mas, de fato, a gente percebe que pautas como a PEC 215, né, que é do ano 2000, que ficou parada durante muito tempo, ela vai retomar uma tramitação cada vez mais forte, e outras vão surgir dentro do campo da política, né, do Congresso Nacional, justamente após vencida, entre aspas, essa pauta do Código Ambiental. Talvez ali, então, poderia ser um dos marcos em que os povos indígenas, os seus territórios, passam a ser a bola da vez, vamos assim dizer, né, do agro. Essa questão, bom, a Isolete tocou de forma muito bela e
assim, fez uma construção interessante sobre a partir da questão que o Flávio levanta. Eu tenho visto dos povos indígenas, aí eu vou pegar dos povos indígenas, mas com algumas comunidades quilombolas que a gente tem contato e tradicionais, tem se buscado participar de forma efetiva das discussões das políticas, né? Foram criadas e depois foram extintas numa canetada. Por exemplo, o que era um espaço de discussão, que era o primeiro um comitê, depois o Conselho Nacional de Política Indigenista, que era um espaço para discutir se funcionasse como deveria ser, e se, enfim, o projeto de lei que tramita na Câmara fosse aprovado, era uma forma de que os povos indígenas participassem efetivamente ali, trazendo muito daquilo que aponta a própria Convenção 69 da OIT, participar das discussões daquilo que diz respeito aos seus direitos, à sua vida, né? Então, esse atrelar ao poder, eu acho, trazendo um pouco daquilo que eu falava na questão anterior, tem essa dificuldade da relação com o poder, né? De como o poder, esse poder, se a gente personificado, né, do poder político, do deputado, presidente, enfim, vereadores e tal, há uma dificuldade porque boa parte desses não tem uma compreensão da dinâmica dos povos indígenas. Então, por exemplo, como que seria a participação de uma comunidade indígena? Vamos pegar o exemplo concreto do Zaué Chavante, do Mato Grosso, e que tem um conselho, né, que as decisões são tomadas no ARA, que se reúne, né, 2 vezes pelo menos por dia, de manhã, final da tarde e tal, e que é uma forma de governo, se a gente, né, puder dar esse nome, que foge ao padrão do que a gente chama de democracia. Se a coisa não é resolvida, não tem uma coisa, vamos pôr votação, né, e aí, bom, beleza, a maioria ganhou. Não, aquilo volta várias vezes até que um consenso seja construído, e isso a gente sabe que acontece em muitas comunidades indígenas. Então, eu acredito que a nossa sociedade, ela tem, e eu acredito que se a gente quer sobreviver enquanto sociedade humana, precisa olhar para os povos indígenas, para as comunidades tradicionais, né, para as comunidades quilombolas, uma forma de organização tradicional do que diz respeito ao poder, né, como que é o poder, inclusive, político, como que ele tradicionalmente é discutido. A Lara, grande Lara, fala sobre essa questão da validação da grilagem. O que a gente tem visto, eu falava da Instrução Normativa 9 agora, mas também de outras formas, o próprio a MP 910, né, que a Isolete falava, são formas de legitimar a grilagem, e são formas que não estão no campo só da violência. A gente tem uma forma que a gente acompanha, né, nós não é nossa, né, são deles, de efetivar a grilagem, que é através da violência, né, através da cooptação, em algumas situações, que é uma forma ilegal, evidentemente, mas há essa forma que busca ser legalizada, que é pelo trâmite burocrático da lei, né, via ali medidas provisórias, as iniciativas que buscam aprovar leis, né, e há uma articulação forte dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, no sentido de efetivar uma daquelas centenas de proposições que eu falava no início, para que justamente venha legitimar isso que não só o agronegócio, mas as empresas mineradoras, né, buscam efetivar. Esse tem sido os caminhos, né, que a gente tem monitorado. Lá no site do CIMI, inclusive, nós publicamos, me parece que em 2018, agora, a cabeça não está funcionando tão bem para lembrar datas, um levantamento das principais, há uma publicação física, mas no site ela está, e há um levantamento das principais, ou de todas e das principais proposições que atentam contra os direitos dos povos indígenas no Congresso Nacional. Acho que dá para dar uma olhada lá para a gente ver isso que eu falava. O grande Cid, nosso Cid, esqueci de agradecer você, Cid, o Cid, nosso Fernando Reck aí, o Ian, que ajudaram bastante, eu consegui entrar nessa tal de live, mas o Cid traz essa questão de quem são os poceiros, né? Eu tenho um exemplo muito concreto,
que a gente acompanhou, e eu acompanhei desde 2004 no estado do Mato Grosso, que é o processo de invasão da terra indígena Marauatsed, que é do povo Chavante também, está ali na região que a Isolete conhece bem, da Prelazia de São Félix, próximo ali de Alto da Boa Vista e tal, em que o que aconteceu? Isso vem desde a década de 90, um processo de incentivo de deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores da região, né, que sabiam que ali era uma terra indígena, todo mundo sabia, que foram provocando a entrada de poceiros, que eram, de fato, há um documentário muito interessante, que é o Vale dos Esquecidos, eu acho, um documentário muito interessante que mostra como foi esse processo na terra indígena Marauatsed, que até um parênteses, Marauatsed mata medonha, né? Se a gente olha o que aconteceu na região, foi alguns anos atrás a terra indígena mais desmatada, e não foi pelos indígenas, evidentemente, né, do Brasil. Houve, então, esse incentivo da entrada de pequenos, que eram, de fato, poceiros, é uma região que a luta pela terra é antiga, né? E só que, num processo a posteriori, houve a entrada, né, depois do tal amansar, né, da terra, de grandes fazendas, né, de arroz, de soja, né, e a Bunge, a Cargill colocaram silos ali na região para receber a produção. Então, a gente percebe que, nesse caso, mas eu vejo em outras situações também, é que há esse incentivo para que sejam quem faça esse, entre aspas, amansar da terra, são pessoas que, de fato, seriam, vamos assim dizer, os clientes da reforma agrária, mas que estão como bucha de canhão, né, num processo de ocupação e de invasão, melhor dizendo, né, e de roubo da terra, de desbulho da terra, não só das terras indígenas, mas também quilombolas e de outras comunidades tradicionais. Então, talvez esse seja um exemplo bem que é um pouco mais claro para mim, porque eu acompanhei isso desde o início da década dos anos 2000, né? Que é um pouco esse o processo que a gente acompanhou, como se configura essa relação, né? Qual que é um pouco a cara desses grileiros, né? É lógico, os pequenos, mas também os grandes que vão entrando depois no processo de apropriação de terras. E um pouco isso, não sei se também... Se não dei conta, aí nosso querido Claudemir vai provar. 1h46, nós estamos chegando assim, ao final, mas a gente vai passar a fala para vocês fazerem aí as considerações finais, rapidamente. Só dizer, né, a Silmari aqui diz que ficaria horas ouvindo, porque é riquíssimo o debate, as explanações, vem lá do Ceará, estudante de mestrado de Geografia no Rio Grande do Norte, a Silmari. O Marcelo Mendonça, né, camarada de CEGET, ele diz que concorda com esse debate, a reforma agrária saiu da pauta, inclusive, de alguns movimentos, né, precisa retornar esse debate fortemente, né, quando os movimentos sociais pressionam, foge-se a retomada dos territórios camponeses. Parabéns a todos pelo debate, pela qualidade das informações e análise. A reforma agrária deve ser recolocada na agenda política do país, e isso não me parece a questão central dos próprios movimentos. É lógico que tem movimentos que estão debatendo ainda fortemente, mas saiu, né, da pauta, como vocês colocaram, e muitos também, e pensando numa perspectiva de derrotar esse projeto do governo Bolsonaro, né, a gente precisa de um projeto nacional onde a reforma agrária efetivamente seja estruturante desse projeto nacional para esse país, né? A Maria Aparecida, da mesma forma, diz, não somente a reforma agrária está fora do debate, como também os trabalhadores rurais, né, e os indígenas, né, e os camponeses. Então, eu vou passar a palavra para vocês dois fazerem brevemente aí as considerações finais, e vou deixar uma última pergunta, vocês fazem a resposta e fazem a consideração. A gente assistiu agora, por exemplo, fiscais do IBAMA sendo demitidos porque estavam fiscalizando a invasão, o crime nas terras indígenas, né, da mineração. Então, a gente tem, eu pergunto, não está na hora já de 30 processos de impeachment, né? Esse governo, esse presidente, ele não já caiu em crime de responsabilidade diante da pandemia, de 6.400 mortes,
de fiscais sendo demitidos porque estão fazendo o serviço de ir contra o ataque criminoso, a invasão criminosa. O que é que vocês acham? Não está na hora já desse crime de responsabilidade, da gente pôr um basta e pedagogicamente dizer ao presidente, você não pode tudo, é crime o que você está fazendo, o que os seus ministros estão fazendo, são crimes também nesse período de pandemia, né? Tá morrendo indígenas. Então, eu pergunto a você, não está na hora de dar um basta pedagogicamente e a sociedade brasileira efetivamente virar a página a partir do impedimento de um governo que o mundo inteiro já viu que não tem condição de se manter? Então, essa pergunta também, peço que vocês encaminhem as considerações finais e eu retorno e fecho. Eu acho que a sociedade em si, apesar de ser só de dentro das suas casas, né, com a questão dos panelaços ainda, eles vêm reagindo de alguma maneira, né, frente a essa questão que nós estamos no governo. Eu acho que esse momento que a gente vive é muito complicado para uma mobilização em torno de pressão, mas eu acho que o governo nem deveria ter entrado, né? Na verdade, a gente não conseguiu essa luta de barrar a entrada desse desgoverno, que não é um governo especificamente, né? E eu acho que ele tem que pagar por esses crimes, né? Crimes que ele vem cometendo já quando ele era deputado, né? De se posicionar a favor da tortura, né? Então, são vários crimes que já vêm muito antes, e agora, enquanto presidente, mais ainda, né? Da sua responsabilidade enquanto chefe do executivo, né? Que a gente não considera ele como presidente, porque não dá para considerar como presidente, e de todos os desmandos que eles têm fazendo, principalmente nesse período, né? De o que tem caracterizado isso enquanto um chefe de Estado, primeiro, com o exemplo dele, né? Segundo, colocando que isso é vamos dizer assim, como ele fala, uma gripezinha, né? Que não colocando realmente o que isso significa, o que esse vírus, o que essa doença significa para o país, né? Muito desconhecida ainda. Então, acho que não é falta de conhecimento, é realmente querer responsabilizar os governadores, né? Não que os governadores sejam os melhores, né? Mas governadores, prefeitos, por essa situação, a responsabilidade é totalmente do presidente. Ele é o chefe, ele deveria estar na linha de frente tocando esse processo. Eu acho que já passou da hora da gente tirar esse desmando que tem nesse governo federal, né? Então, eu acho que mas eu acho que a gente também precisa discutir que modelo de Estado que a gente quer. Eu acho que eu já falei antes nesse sentido, né? Eu acho que dentro desse Estado que a gente tem, quando o Flávio pergunta se os camponeses querem chegar no poder ou querem estar dentro de um processo de pensar um projeto, acho que dentro desse Estado, eu não sei se os camponeses cabem nesse Estado, né? E o Giba traz os outros modelos que tem aí dentro das comunidades tradicionais. Então, acho que esse tem que ser um debate que a gente precisa fazer. Então, está na hora, está mais do que na hora, né, de ser responsabilizado por isso, e eu acho que ele deveria ser responsabilizado criminalmente também por isso, né, e que eu acho que está crescendo muito mais, né, essa perspectiva que a gente já vem desde no momento das eleições, né, fora Bolsonaro, chega, né, e acho que os povos do campo, eles têm colocado isso na pauta, né? Então, eu acho que é o momento da gente tentar se mobilizar para isso, né? Apesar das condições políticas não ser nenhuma favorável a isso, né? Então, os representantes do Congresso Nacional, né? As articulações políticas, né? Como sempre, né? A velha política, ou como esses dias o pessoal falou, a nova política é esse modelo diferente, né? Os militares Que deu uma travadinha. Então, parece que essa é a nova política que está sendo colocada. Então, eu quero agradecer esse espaço, né, a oportunidade de estar com o Giba, com o Claudemir aqui também, e todas as pessoas, né, que fizeram suas perguntas, mandaram seus recados. Então, obrigado pela participação e pelo convite e a oportunidade de estar aqui discutindo essas questões com vocês. Obrigado, Giba. Obrigado, Isabel. Bom, eu acho que a pergunta é fundamental. Eu acho que crimes, eu acho que a lista, né, de crimes que
crimes de ação e crimes de omissão, se a gente puder resumir nesse... Giba, está cortando um pouquinho, por favor, só repita. Está cortando inicialmente aí. Giba, acho que deu um probleminha aí na internet do Giba, é isso, acontece. Dos ruralistas. Voltou? Pai. Voltou. Caiu aqui um pouquinho. Eram, assim, para a FUNAI, que praticamente não foram executados para atender a emergência. Giba, deu uma cortada, viu, a internet. O Giba tá falhando. Olha, né? Lá, vamos lá. Pronto. Tá, eu acho que estão querendo cortar a gente antes da gente concluir, né, Exatamente. Mas para dizer isso, que esse governo vem agindo, né, no sentido de agir de forma criminosa mesmo, negando os direitos, nesse caso que eu falava, ou seja, a não execução de um recurso que foi destinado para fazer um atendimento emergencial. Dos povos indígenas. Mais que nunca, é claro que esse governo já passou da hora. Eu queria agradecer ao Claudemir, agradecer a minha querida Isolete, né, Isolete, que bom, pelo menos a gente se encontrasse virtualmente, né, muito bom fazer isso e bater esse papo, né, agradecer a rede, CEGET, pela oportunidade, Tomás, que essa Foi a pergunta mesmo, Giba, a internet do Giba está falhando. Alô, Giba? Tá. Olha, para dizer chega, né? Acho que o pessoal que deve ter alguém sabotando. Mas agradecer, de fato, agradecer as pessoas que mandaram as questões, né? Agradecer as pessoas que acompanharam. Eu vi pessoas conhecidas. Ok, gente, vamos lá enquanto o Giba retorna, né? A gente agradece em nome aqui do CEGET, na pessoa do Tomás, coordenando todas essas ações, com uma satisfação, aprendi muito, acredito que todos que acompanharam também aprenderam, Isolete. Muitíssimo obrigado, Giba, muitíssimo obrigado pelo debate, pela paciência, né, por estar nessa trincheira de luta. Acho que a contribuição do CIMI, da CPT, né, são imensas nessas décadas para a sociedade brasileira, e a gente reconhece isso. Então, agradecer esse momento, agradecer a todos que ficaram até agora, o Ian, que está aí nos ajudando, fazendo toda essa parafernália funcionar. Ian, obrigado. Fernando, o Tomás, que não pôde participar, que está em outro evento. E tem lives também, para finalizar, no dia 4 já, outra live aqui do CEGET, que são os efeitos das reformas constitucionais, destruição da CLT e sistemas protetivos, e a interposição com o Covid-19. E dia 6 também tem outra live aqui, Pacto da Maldade, agronegócio e Covid-19 contra os trabalhadores. Então, esse debate vai ficar lá gravado, compartilhem, entrem no blog do Otim, façam seus textos, enviem para o blog do Otim, que é o blog também do CEGET, e também façam seus textos mais ampliados, que são os artigos para pegada eletrônica, que é a revista também do CEGET, aqui do grupo, certo? Então, um abraço, Isolete, obrigado, abraço, Giba, obrigado a todo mundo, e uma boa noite, né? Boa noite, obrigada. Tchau. Tchau. Fechou.